Você já parou para pensar no que realmente significa sobreviver? Não no sentido humano, com supermercados e hospitais, mas sobreviver de verdade, onde cada amanhecer é uma sentença de morte adiada, onde cada refeição precisa ser arrancada, com sangue e precisão, de algo que não quer morrer. A savana africana não é o paraíso que os documentários românticos vendem. Ela é um campo de batalha. Um teatro de operações onde, há 4 milhões de anos, a evolução conduz o treinamento militar mais brutal já concebido. E nesse campo, 5 mestres emergiram, 5 arquitetos da morte que transformaram o ato de matar em ciência, em arte, em perfeição absoluta. Não estamos falando de animais que caçam por instinto cego. Estamos falando de especialistas, de generais evolutivos que dominam disciplinas específicas da guerra. Cada um deles é um tratado vivo sobre uma forma diferente de vencer o duelo mais antigo do planeta, predador contra presa. Existe o estrategista supremo, a força de choque que usa coordenação militar para executar emboscadas com precisão cirúrgica. Existe o míssil terrestre, uma máquina biológica onde cada osso, cada músculo, cada batimento cardíaco foi projetado para um único propósito: velocidade absoluta. Existe o maratonista implacável, o predador que não vence pela força, mas pela resistência pura, perseguindo até que a presa simplesmente desista de viver. Existe a mandíbula que esmaga mundos, uma criatura cuja mordida não apenas mata, mas pulveriza, dissolve, aniquila, até o que outros predadores não conseguem digerir. E existe a morte ancestral, o fantasma das águas turvas, um assassino que atravessou 200 milhões de anos sem precisar evoluir, porque já nasceu perfeito. Esses 5 não são apenas predadores. Eles são os soberanos de um império governado por uma única lei: casse ou seja caçado. E essa lei não conhece piedade, negociação ou segunda chance. Mas aqui está o que você não sabe, o que ninguém te contou. Essas criaturas não são apenas assassinas eficientes. Elas são professoras. Cada tática que desenvolveram, cada estratégia que aperfeiçoaram ao longo de milhões de anos, nós humanos copiamos. As emboscadas coordenadas dos nossos exércitos, elas já faziam isso quando nossos ancestrais ainda eram presas. A aerodinâmica dos nossos veículos mais rápidos, roubada de um corredor que atinge 120 km por hora em 3 segundos. A resistência das nossas forças especiais em operações prolongadas, aprendida com quem transforma maratonas em armas letais. A savana é a academia militar mais antiga do planeta. E esses 5 mestres são os instrutores que nós nunca tivemos coragem de reconhecer. Este vídeo não é uma celebração da natureza. Não é um safari confortável, onde você observa leões dormindo sob árvores. Isto é um dossiê de combate, uma dissecação técnica e implacável das armas, das táticas e da inteligência por trás dos maiores assassinos que a Terra já produziu. Você vai entender como cada um deles mata, por que cada um deles vence, e o que separa um predador comum de um mestre absoluto. Porque na savana não existe espaço para amadores. Ou você é letal ou você é almoço. Prepare-se. A aula de combate está prestes a começar. E no final, você nunca mais vai olhar para esses animais da mesma forma. Você vai entender que quando observamos um leão, um guepardo, um cão selvagem, uma hiena ou um crocodilo, não estamos vendo bichos. Estamos vendo generais, estrategistas, mestres de guerra com currículos de milhões de anos. E a pergunta que vai ficar é simples: se eles passaram tanto tempo aperfeiçoando a arte de sobreviver, por que nós, que tanto nos orgulhamos da nossa inteligência, estamos destruindo os únicos professores que realmente entendem o que significa vencer? Se você quer entender o que separa um predador comum de um mestre assassino, curta este vídeo e inscreva-se no canal, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga a palavra sobrevivência. A aula de combate começa agora. E acredite, você não está preparado para o que esses mestres têm a ensinar. Existe uma mentira confortável que contamos sobre a natureza. A chamamos de círculo da vida. Um ciclo harmonioso onde cada criatura tem seu papel, onde tudo está em equilíbrio, onde a morte é apenas uma passagem necessária para a renovação. É uma história bonita. É também uma fantasia perigosa
que nos impede de ver o que realmente acontece quando o sol nasce sobre a savana africana. A verdade é mais dura, mais brutal, mais fascinante. A savana não é um círculo, é um polígono de tiro, um campo de treinamento onde a evolução por 4 milhões de anos forjou especialistas em homicídio. E aqui está o dado que destrói qualquer ilusão romântica que você ainda carregue. Apenas 30% das caçadas terminam em sucesso. 30%. Isso significa que 7 em cada 10 tentativas de matar resultam em fracasso absoluto. E na savana, fracasso não significa tentar de novo amanhã com mais sorte. Fracasso significa fome, significa fraqueza progressiva, significa perder território para rivais, significa ver seus filhotes morrerem, significa, eventualmente, se tornar a presa. A matemática é implacável. Um leão adulto precisa de 7 quilos de carne por dia apenas para manter seu corpo funcionando. Uma leoa lactante precisa do dobro. Um guepardo, com seu metabolismo explosivo, precisa comer diariamente ou entra em declínio físico irreversível em questão de dias. A fome na savana não é um desconforto, é uma sentença de morte em câmera lenta. Por isso, os predadores que sobreviveram até hoje não são generalistas que fazem um pouco de tudo razoavelmente bem. Eles são ultra especializados. Cada um desenvolveu uma doutrina de combate tão refinada, tão específica, tão brutalmente eficiente, que se tornaram mestres absolutos de suas disciplinas. Eles não apenas caçam, eles dominam formas completamente diferentes de guerra. E cada forma exige sacrifícios únicos, vantagens únicas, inteligência única. Vamos dissecar o arsenal. Vamos conhecer os 5 mestres e entender não apenas o que eles fazem, mas como e por que funcionam com essa precisão letal. O primeiro mestre é a força de choque da savana, o leão. Mas antes de continuarmos, você precisa esquecer completamente a imagem do macho solitário de juba dourada rugindo majestosamente ao pôr do sol. Essa é a versão de cartão postal. A versão que vem de calendários e documentários açucarados. A realidade operacional é muito mais complexa, muito mais fascinante e infinitamente mais brutal. O leão não é um guerreiro solo. Ele é uma unidade tática. Uma alcateia de leões é o equivalente evolutivo de um pelotão de forças especiais, executando uma emboscada coordenada em território hostil. E aqui está o detalhe crucial que a maioria ignora. São as fêmeas que caçam. Os machos, com suas jubas pesadas e corpos massivos, são lentos demais, visíveis demais. Eles são os tanques. As fêmeas são a infantaria de elite. Observe como funciona uma caçada coordenada de leoas. Elas não atacam em linha reta como um bando desorganizado de predadores famintos. Elas se dividem com precisão militar. Algumas se posicionam nas laterais, movendo-se silenciosamente através da grama alta, criando pontos de pressão. Outras assumem posições de bloqueio estratégico nas rotas de fuga mais prováveis, fechando o cerco antes mesmo do ataque começar. E um grupo menor, geralmente as mais experientes, se aproxima pela frente, forçando a manada a se mover exatamente para onde as outras esperam. É uma pinça, uma tática de flanqueamento que exércitos humanos só começaram a documentar e sistematizar há alguns séculos, e que ainda é ensinada em academias militares como exemplo de eficiência tática. Os leões fazem isso há milhões de anos, e fazem melhor que qualquer general humano jamais conseguiu. Cada membro da alcateia tem uma função específica baseada em suas capacidades individuais. As mais rápidas, geralmente as mais jovens, fazem a perseguição inicial e dispersam a manada. As mais fortes, as veteranas de peso, são as que derrubam. Uma búfala pode pesar 700 quilos de músculo, chifres e fúria. Derrubá-la exige força bruta canalizada com precisão cirúrgica. As mais experientes, aquelas com décadas de caçadas nas costas, cortam rotas de fuga e tomam decisões táticas em tempo real. Não há desperdício de energia. Não há improviso caótico. É uma operação militar onde cada segundo é calculado, cada movimento tem propósito. Cada leoa sabe exatamente qual é seu papel. E quando tudo funciona perfeitamente, quando a emboscada é executada sem falhas,
Uma búfala de 700 quilos é derrubada em menos de 10 segundos. 10 segundos entre a vida pastando calmamente e a morte por asfixia, com mandíbulas presas em sua traqueia. A coordenação dos leões transformou a força bruta em arte tática. Eles são a prova viva de que na guerra, inteligência coletiva vence força individual. Mas a força coordenada não é a única doutrina que funciona na savana, porque às vezes a guerra exige algo completamente diferente. Às vezes, táticas elaboradas são desnecessárias. Às vezes, o que você precisa não é estratégia, não é paciência, não é trabalho em equipe. É velocidade pura, velocidade tão extrema, tão absoluta, tão impossível, que a presa simplesmente não tem tempo de pensar, de reagir, de fazer qualquer coisa além de morrer. Entre no segundo mestre, o guepardo, o míssil terrestre, a criatura mais rápida em terra firme que este planeta já produziu em 4 bilhões de anos de evolução. 120 km por hora, de 0 a 100 em 3 segundos. 3. Nenhum carro esportivo de produção comercial atinge essa aceleração. Nenhum atleta olímpico, dopado até os dentes com tudo que a química moderna pode oferecer, chega nem remotamente perto. O velocista humano mais rápido do mundo atinge 44 km por hora no seu pico absoluto. O guepardo atinge o triplo disso e mantém por 500 metros. O guepardo é uma aberração da física. Um animal que desafia os limites do que um corpo de carne, sangue e osso deveria ser capaz de fazer sob as leis da gravidade e da inércia. Ele não deveria existir, mas existe, e cada centímetro do seu corpo foi sacrificado no altar da velocidade. Comece pela coluna vertebral. A espinha do guepardo não é rígida como a da maioria dos mamíferos. É uma mola biológica. Ela se contrai e expande a cada passada, funcionando como uma catapulta adicional que adiciona metros à distância coberta. Quando o guepardo corre, ele não está apenas usando as pernas. Está usando o corpo inteiro como um chicote de músculos. As pernas são longas, absurdamente finas, construídas para movimentos rápidos e não para carregar peso ou lutar. As garras são permanentemente expostas, incapazes de retrair como as de outros felinos. Elas funcionam como travas de corrida, como os spikes de um velocista olímpico, garantindo tração máxima em cada contato com o solo. O coração é aumentado em proporção ao corpo, bombeando sangue com pressão suficiente para alimentar músculos que queimam energia a uma taxa absurda. Os pulmões são expandidos, ocupando mais espaço no peito do que seria normal. Até as narinas são alargadas, verdadeiras turbinas biológicas sugando oxigênio durante a corrida. A cauda funciona como leme, fazendo microajustes durante perseguições em alta velocidade, permitindo curvas fechadas que seriam impossíveis de outra forma. Que os olhos grandes e fixos para frente rastreiam a presa com foco absoluto, enquanto o corpo inteiro se transforma em um borrão de velocidade. O guepardo não é apenas rápido, ele é velocidade materializada. Cada célula do seu corpo foi sacrificada, otimizada, redesenhada pela evolução para fazer uma única coisa melhor que qualquer criatura viva: perseguir. Mas essa perfeição tem um custo brutal, e esse custo foi pago em vulnerabilidade. O guepardo é frágil. Sua mandíbula é fraca, projetada para sufocar e não para esmagar. Ele não consegue quebrar ossos, não consegue defender sua caça de predadores maiores. Um leão toma sua presa facilmente. Uma hiena o expulsa sem esforço. Suas garras expostas significam que ele não pode lutar. Não pode escalar árvores para escapar. Não pode se defender adequadamente. Ele é um projétil de uso único. Dispara, atinge, mata. Mas depois disso, precisa comer rápido e fugir antes que os verdadeiros brigões da savana apareçam para roubar seu trabalho. E há mais. A corrida do guepardo é tão intensa que ele superaquece em menos de 1 minuto. Sua temperatura corporal sobe a níveis perigosos. Ele precisa parar, arfar, esfriar. Nesse momento está completamente vulnerável, exausto, indefeso. Se a caçada falhar, ele pode não ter energia para tentar de novo no mesmo dia. 2 ou 3 corridas frustradas seguidas e o guepardo começa a morrer de fome. O guepardo nos ensina uma lição brutal sobre especialização. Perfeição em uma área
exige sacrifício devastador em todas as outras. Ele dominou a velocidade, tornou-se o ser vivo mais rápido da Terra. E por isso abriu mão de força, resistência, defesa. Ele é brilhante e frágil, letal e vulnerável. Um mestre que paga o preço da maestria a cada respiração. Mas há um terceiro caminho para a vitória. Um caminho que não depende de força bruta coordenada ou de explosões de velocidade impossível. Um caminho que não exige que você seja o mais forte ou o mais rápido. Apenas que você seja uma coisa, implacável. Que você nunca, nunca, nunca desista. Os cães selvagens africanos são os maratonistas da morte. E aqui está um número que deveria fazer você repensar tudo o que sabe sobre predação. 80% de taxa de sucesso. 80. Deixe esse número afundar. Enquanto leões, com toda a sua força e coordenação, falham 7 vezes em cada 10 tentativas, os cães selvagens só falham 2. Eles são, estatisticamente, os predadores mais eficientes da África. Não os leões, não os guepardos, os cães, os magricelas, os que ninguém leva a sério. Como? A resposta é simples e aterrorizante. Eles nunca param. Cães selvagens escolhem uma presa, uma gazela, uma impala, qualquer coisa que esteja minimamente vulnerável, e começam a perseguir. Não em explosão total de velocidade, não em sprint insustentável, mas em ritmo de maratona. 60 km por hora, sustentados por 5 km, 10 km, 15 km. Não importa quanto tempo leve, não importa quantas vezes a presa mude de direção, não importa se ela se esconde em um arbusto ou tenta nadar através de um rio. Os cães estarão lá quando ela sair, porque os cães não desistem. E eles fazem isso com coordenação que rivaliza com a dos leões. Eles se revezam na liderança da perseguição para economizar energia. Um cão corre na frente por alguns minutos, depois cai para trás e outro assume. Comunicam-se constantemente através de vocalizações únicas e posturas corporais. Cercam a presa, cortam rotas de fuga, forçam a vítima a desperdiçar energia em manobras evasivas e nunca, nunca param. A gazela pode ser mais rápida no sprint inicial, mas ela não foi construída para correr 15 quilômetros. Ninguém foi. Então ela corre até que seus músculos comecem a queimar com ácido lático, até que seus pulmões implorem por oxigênio que não consegue processar rápido o suficiente, até que suas pernas, tremendo de exaustão, simplesmente travem. E quando isso acontece, quando ela cai ou desacelera aquele segundo fatal, os cães estão lá, sempre lá, inevitáveis como a própria morte. Eles a cercam e começam a comer. Não esperam que ela morra. Não há golpe de misericórdia. Eles comem a presa viva, arrancando pedaços enquanto ela ainda respira, ainda tenta lutar, ainda sente tudo. É brutal, é eficiente. É a forma mais bem-sucedida de caçar que existe na savana. Os cães selvagens transformaram a persistência em arma letal. Eles provam que você não precisa ser o mais forte ou o mais rápido. Você só precisa ser o que não desiste. O que continua quando todos os outros param. O que está disposto a correr mais 1 quilômetro, e mais um, e mais um, até que a presa simplesmente não aguente mais. Agora você conhece as armas. Você viu a força coordenada dos leões, a velocidade impossível do guepardo, a resistência implacável dos cães selvagens. Mas aqui está o que separa esses predadores de simples máquinas de matar: inteligência, estratégia, sabedoria acumulada ao longo de milhões de anos de tentativa, erro e morte. Porque na savana, os burros não deixam descendentes. Os lentos morrem jovens. Os imprudentes viram almoço. O que sobrevive não é apenas força ou velocidade. É inteligência aplicada sob pressão extrema. E aqui está a revelação que vai mudar a forma como você enxerga esses animais para sempre. Nós aprendemos com eles. Toda a nossa sofisticação militar, toda a nossa tecnologia, todas as nossas estratégias de combate são, na verdade, cópias mal executadas do que esses mestres já faziam quando nossos ancestrais ainda eram macacos nervosos escondidos em árvores. A savana não é apenas um campo de batalha. É a primeira academia militar do planeta. E esses 5 predadores são os professores que nós nunca tivemos humildade suficiente para reconhecer.
Comecemos pelo óbvio que ninguém conecta. A estratégia militar moderna foi roubada dos leões. Não inspirada, não baseada, roubada. Porque quando você estuda táticas de emboscada, de flanqueamento, de divisão de forças e coordenação de unidades, você está estudando exatamente o que as leoas fazem há milhões de anos. Pegue a tática de pinça. Já ensinada em todas as academias militares do mundo como um dos movimentos táticos mais eficazes que existem. A ideia é simples: dividir suas forças, atacar pelas laterais simultaneamente, enquanto força o inimigo a se mover para uma posição de abate. Aníbal usou isso em Canas para destruir um exército romano 2 vezes maior que o dele. A Wehrmacht usou isso na Segunda Guerra Mundial com devastação absoluta. Mas as leoas já faziam isso quando Aníbal era apenas uma possibilidade genética distante em algum ancestral cartaginês. E não param por aí. Divisão de papéis baseada em capacidades individuais? Isso é doutrina militar básica. Você não coloca seu melhor atirador de elite carregando munição. Você não coloca seu homem mais forte fazendo reconhecimento. Cada soldado é alocado baseado em suas forças específicas. As leoas fazem exatamente isso. As rápidas perseguem. As fortes derrubam. As experientes comandam. Nenhuma leoa é desperdiçada fazendo algo que outra faz melhor. E há mais. Comunicação não verbal durante operações. Silêncio absoluto para manter o elemento surpresa. Paciência para esperar o momento exato de ataque. Coordenação de movimentos sem comandos audíveis. Tudo isso que forças especiais treinam por anos, as leoas nascem sabendo. Está codificado em seus genes. É instinto refinado por milhões de anos de seleção natural brutal, onde um erro, uma falha de comunicação, uma quebra de coordenação significava fome e morte. Nós olhamos para leões e vemos animais, mas generais visionários olham e veem tratados táticos vivos. Sun Tzu escreveu A Arte da Guerra há 2.500 anos e é considerado um gênio. As leoas estavam aplicando princípios idênticos há 2 milhões de anos. Quem é o verdadeiro mestre aqui? Agora vamos falar de engenharia, de design, de eficiência aerodinâmica. E aqui o professor é o guepardo. Porque quando engenheiros automotivos querem criar os carros mais rápidos do planeta, quando projetistas aeroespaciais querem reduzir arrasto, quando atletas olímpicos querem otimizar performance, eles não começam do zero. Eles copiam o guepardo. A coluna vertebral flexível do guepardo inspirou sistemas de suspensão adaptativa em veículos de alta performance. A ideia é a mesma: permitir que a estrutura se flexione e se ajuste dinamicamente durante movimento em alta velocidade, absorvendo impactos e maximizando eficiência de movimento. Carros esportivos modernos com sistemas de suspensão ativa estão usando biomimética direta do guepardo. As garras permanentemente expostas do guepardo inspiraram designs de sapatos de corrida com travas fixas para tração máxima. Corredores de velocidade usam spikes, que funcionam exatamente como as garras do guepardo. Não retraem, não se ajustam, apenas oferecem tração absoluta, sacrificando versatilidade. É o mesmo princípio, o mesmo sacrifício da generalização em favor da especialização extrema. E a cauda? A maldita cauda do guepardo é um milagre de engenharia de estabilização. Funciona como um leme tridimensional, fazendo microajustes constantes durante curvas em alta velocidade. Engenheiros de drones e veículos autônomos estudam a cauda do guepardo para desenvolver sistemas de estabilização giroscópica, porque acontece que milhões de anos de evolução resolveram problemas que nossos computadores ainda estão aprendendo a processar. Até a forma do corpo do guepardo aerodinâmica pura influenciou o design de tudo, de carros de Fórmula 1 a roupas de ciclismo profissional. Quando você vê um ciclista usando aqueles uniformes colados ao corpo, com tecidos especiais e costuras estrategicamente posicionadas para reduzir arrasto, você está vendo biomimética do guepardo. Estamos copiando a forma dele porque a evolução já fez o trabalho de otimização que levaria décadas de testes em túnel de vento. O guepardo nos ensinou que velocidade não é apenas potência, é eliminação de desperdício, é aerodinâmica,
É cada detalhe do design trabalhando em harmonia absoluta para um único objetivo. Nossos engenheiros mais brilhantes passam carreiras inteiras tentando alcançar o que o guepardo já é naturalmente. Mas nem toda sabedoria vem de força ou velocidade. Às vezes, a lição mais importante é sobre resistência, sobre persistência, sobre o que acontece quando você simplesmente se recusa a desistir. E aqui os professores são os cães selvagens. Porque forças especiais militares em todo o mundo estudam esses animais para entender operações de longa duração. SEALs da Marinha Americana treinam para missões que podem durar dias com mínimo descanso. Rangers treinam resistência extrema. SAS britânico tem processos de seleção projetados especificamente para quebrar candidatos fisicamente e mentalmente até que apenas os mais persistentes permaneçam. E o princípio é exatamente o que os cães selvagens aplicam. Não seja o mais forte, seja o que aguenta mais, seja o que continua quando todos os outros param. A tática de revezamento de liderança que os cães usam é aplicada em patrulhas de longa distância militares. Soldados se revezam na posição de ponta, que é a mais desgastante, para conservar energia coletiva. É a mesma estratégia. Comunicação constante entre membros da unidade, usando sinais discretos para manter coordenação, sem comprometer silêncio operacional. Os cães fazem isso com vocalizações específicas e linguagem corporal. Soldados fazem com gestos de mão e rádios. O princípio é idêntico. E há a lição mais profunda. Sucesso não vem de um único esforço heróico. Vem de consistência implacável, de fazer a coisa certa repetidamente, sem descanso, até que o objetivo seja alcançado. Maratonas militares, operações prolongadas, missões de resistência. Tudo baseado na mesma sabedoria que os cães selvagens carregam. Vitória pertence a quem não desiste. Atletas de ultramaratona estudam cães selvagens, porque correr 100 quilômetros não é sobre explosão de velocidade. É sobre economia de movimento, sobre ritmo sustentável, sobre gestão de recursos ao longo de horas de esforço contínuo. É sobre ser o cão selvagem, o que continua, o que persiste, o que vence pela exaustão do adversário. Agora chegamos às hienas e aos crocodilos, e aqui as lições são diferentes, mais brutais, mais sobre força pura e adaptação, sobre ser capaz de fazer o que outros não conseguem. Hienas têm as mandíbulas mais poderosas entre predadores terrestres do seu tamanho. 1.100 libras por polegada quadrada. Engenheiros de materiais estudam a estrutura mandibular das hienas para desenvolver ferramentas de corte e esmagamento industrial. Porque quando você precisa quebrar materiais extremamente duros, você não inventa do zero. Você copia o que a natureza já otimizou. A capacidade digestiva das hienas é ainda mais impressionante. Elas produzem ácido estomacal com pH tão baixo que dissolve ossos. Dissolve. Transforma cálcio sólido em nutrientes absorvíveis. Cientistas estudam as enzimas digestivas de hienas para aplicações que vão de tratamento de resíduos industriais até desenvolvimento de biocombustíveis. Porque se uma hiena pode quebrar moléculas complexas de osso em componentes básicos, talvez possamos usar princípios similares para quebrar plásticos ou outros materiais resistentes. E as hienas nos ensinam sobre estrutura social, clãs matriarcais complexos com hierarquias rígidas e cooperação sofisticada. Elas provam que força não precisa vir apenas de músculos. Vem de organização, de estrutura social, de saber seu lugar e executar seu papel perfeitamente. Sociedades humanas inteiras são baseadas nesse princípio, mas as hienas faziam isso quando nós ainda estávamos descobrindo fogo. E finalmente o crocodilo, a morte ancestral, o predador que não precisou evoluir porque já nasceu perfeito. 200 milhões de anos e contando. Ele sobreviveu à extinção dos dinossauros, sobreviveu a eras do gelo, sobreviveu a tudo que o planeta atirou nele. E a lição que ele ensina é brutal e simples. Especialização extrema funciona. Se você é perfeito em uma coisa, você não precisa ser bom em nada mais. O bote do crocodilo é estudado por engenheiros robóticos.
porque é uma das explosões de movimento mais eficientes energeticamente que existe na natureza, de repouso absoluto para ataque total em fração de segundo, usando o mínimo de energia necessária. Robôs submarinos e sistemas de lançamento rápido são projetados baseados na biomecânica do bote do crocodilo. A força de mordida do crocodilo do Nilo, 3.700 libras por polegada quadrada, inspirou o desenvolvimento de ferramentas hidráulicas industriais. Mandíbulas da vida, aquelas ferramentas que bombeiros usam para cortar metal de carros acidentados, são baseadas no princípio de aplicação massiva de força em ponto concentrado. Exatamente o que a mandíbula do crocodilo faz. E há uma lição filosófica mais profunda aqui. O crocodilo nos ensina que você não precisa ser novo para ser relevante. Não precisa mudar constantemente para ter valor. Se algo funciona perfeitamente, preserve. 200 milhões de anos de sucesso não mentem. O crocodilo é a prova viva de que perfeição funcional transcende tempo. Então aqui está a verdade que ninguém te conta. Quando você olha para a tecnologia moderna, para a estratégia militar, para princípios de design, para tudo que nos orgulhamos de ter inventado, você não está olhando para a genialidade humana original. Você está olhando para a biomimética, para cópias, para versões diluídas do que a savana já aperfeiçoou há milhões de anos. A savana é uma biblioteca viva. Cada predador é um volume dessa biblioteca, um tratado sobre uma forma específica de resolver problemas sob pressão extrema. Os leões são o tratado sobre coordenação tática. O guepardo é o tratado sobre velocidade e eficiência. Os cães selvagens são o tratado sobre persistência. As hienas são o tratado sobre força adaptável. O crocodilo é o tratado sobre especialização perfeita. E nós, na nossa arrogância infinita, achamos que somos os inventores. Achamos que somos os gênios. Mas tudo o que fizemos foi finalmente prestar atenção. Foi finalmente ter humildade suficiente para olhar para essas criaturas e admitir, elas já sabiam, elas sempre souberam. E se quisermos sobreviver, se quisermos prosperar, precisamos continuar aprendendo com elas. Porque aqui está a questão. Esses mestres não desenvolveram suas habilidades em laboratórios confortáveis. Não tinham computadores para fazer simulações. Não tinham segundas chances ou rascunhos. Cada geração foi testada sob condições reais, onde falha significava morte. Cada ajuste evolutivo foi pago com sangue. Cada adaptação foi comprada com extinção das versões que não funcionaram. Esses predadores são currículos vivos de milhões de anos de seleção natural brutal. Eles são PhDs em sobrevivência escritos com mortes. São tratados militares redigidos com extinções. E são, sem dúvida alguma, os maiores professores que este planeta já produziu sobre eficiência, estratégia e perfeição funcional. Então, qual dessas conexões te surpreendeu mais? O fato de que nossas táticas militares são cópias de leões? Que nossos carros mais rápidos são inspirados em guepardos? Que nossas forças especiais treinam baseadas em cães selvagens? Que nossa tecnologia industrial copia mandíbulas de hienas? Ou que robótica submarina estuda crocodilos de 200 milhões de anos? Comente abaixo qual dessas revelações mudou sua perspectiva, porque isso é só o começo. A verdadeira questão ainda está por vir. Se esses mestres são tão perfeitos, se são bibliotecas vivas de sabedoria evolutiva, se são professores insubstituíveis de estratégia e eficiência, por que diabos estamos destruindo cada um deles? Aqui está a parte que dói, a parte que transforma admiração em raiva, a parte que deveria fazer você questionar o que diabos estamos fazendo como espécie, porque agora você sabe o que esses predadores são. Você entende sua importância. Você viu como nossa própria civilização copia deles. E agora você vai descobrir que estamos destruindo cada um deles, sistematicamente, impiedosamente. E na maior parte do tempo, sem nem perceber, estamos queimando a biblioteca, volume por volume, mestre por mestre. E a tragédia não é apenas ecológica, é intelectual, é científica, é a perda de conhecimento acumulado que jamais poderá ser recriado. Porque quando um predador se extingue,
Não perdemos apenas um animal. Perdemos milhões de anos de soluções evolutivas para problemas que nós mesmos ainda estamos tentando resolver. Vamos começar com o mais óbvio, o mais visível, o vilão que até as crianças conseguem entender: a destruição física do território. A savana está encolhendo, e não está encolhendo devagar, poeticamente, como uma maré baixa. Está sendo devorada, mastigada, convertida em fazendas, em cidades, em minas, em estradas que cortam corredores migratórios como facas atravessando artérias. Os leões, os mestres da estratégia coordenada, perderam 90% de seu território histórico. 90%. Há um século, leões vagavam por toda a África, Oriente Médio, sul da Europa e partes da Ásia. Hoje, estão confinados a fragmentos isolados de habitat na África subsaariana e uma única população minúscula na Índia. Menos de 20 mil leões permanecem selvagens. 20 mil. Parece muito até você perceber que havia 500 mil há apenas um século. Em 100 anos, eliminamos 96% da população global de leões. E não é apenas quantidade, é qualidade de território. Leões precisam de espaço. Uma alcateia precisa de território entre 50 e 400 quilômetros quadrados, dependendo da densidade de presas. Mas estamos fragmentando seus habitats em bolsões isolados, cercas de fazendas, estradas, assentamentos humanos. Cada fragmento vira uma ilha. E em ilhas, populações não prosperam. Elas definham. Consanguinidade aumenta. Diversidade genética desaparece. Doenças se espalham mais rápido. O guepardo está ainda pior. 7 mil indivíduos restam. 7 mil do animal terrestre mais rápido que já existiu. E eles precisam de territórios imensos. Um guepardo macho pode ter território de até 1.500 quilômetros quadrados. Mas esses territórios estão sendo cortados, divididos, destruídos. Guepardos não conseguem atravessar áreas urbanas. Não conseguem caçar em fazendas cercadas. Então ficam presos em bolsões cada vez menores, competindo por presas cada vez mais escassas, enquanto o território encolhe ao redor deles como uma armadilha se fechando. Os cães selvagens africanos, os maratonistas implacáveis com 80% de taxa de sucesso, são agora um dos carnívoros mais ameaçados da África. Apenas 6.600 permanecem, de uma população que já foi na casa das centenas de milhares. Eles precisam de territórios massivos, até 3.000 quilômetros quadrados, porque perseguem presas por distâncias enormes. Mas não há mais 3.000 quilômetros quadrados contínuos em quase lugar nenhum. O território está fragmentado, e cães selvagens em territórios fragmentados não conseguem caçar efetivamente. A taxa de sucesso cai. Filhotes morrem de fome, alcateias desaparecem. A matemática é brutal e simples. Menos território significa menos presas. Menos presas significa mais competição entre predadores. Mais competição significa mais conflito. E no final, todos perdem. Estamos comprimindo mestres evolutivos em espaços onde suas estratégias perfeitamente ajustadas ao longo de milhões de anos simplesmente não funcionam mais. É como pegar um mestre estrategista militar e colocá-lo para lutar em um armário. Todo o conhecimento do mundo não adianta quando não há espaço para aplicá-lo. Mas território é apenas o primeiro vilão. O segundo é mais insidioso, mais pessoal e infinitamente mais cruel. É o conflito direto entre humanos e predadores. E esse conflito tem um nome simples: retaliação. Fazendeiros perdem gado. É compreensível. Um leão mata uma vaca e isso representa semanas de renda. Uma família pode depender daquele gado para sobreviver. Então, o fazendeiro faz o que qualquer pessoa faria para proteger sua família. Ele mata o leão, envenena uma carcaça, coloca armadilhas, atira. E está feito. Problema resolvido. Exceto que não está, porque esse não é apenas um leão. É um membro de uma alcateia. E quando você mata um membro, você desestabiliza a estrutura social inteira. As táticas coordenadas que levaram milhões de anos para evoluir dependem de números específicos, de papéis específicos. Remova a caçadora mais experiente e a alcateia perde eficiência. As caçadas falham com mais frequência. Mais leões passam fome.
Leões famintos atacam mais gado, porque é mais fácil que caça selvagem. Mais gado morto significa mais retaliação. E a espiral desce até que a alcateia inteira esteja morta. As hienas sofrem ainda pior, porque além de matar gado, elas têm a desvantagem de serem consideradas feias, não fotogênicas, não simpáticas. Ninguém faz campanha para salvar hienas. Então, quando fazendeiros envenenam carcaças para matar leões, as hienas também morrem. Dezenas delas de uma vez, porque chegam em clãs. E ninguém chora por elas. Ninguém reporta. Ninguém se importa que acabamos de eliminar um clã inteiro de animais com estruturas sociais complexas, com inteligência refinada, com mandíbulas que a ciência ainda está tentando entender. Os crocodilos enfrentam algo ainda mais primitivo: medo e superstição. Em muitas regiões, crocodilos são mortos simplesmente por existirem perto de comunidades humanas. Não porque atacaram alguém, não porque representam ameaça imediata, mas porque poderiam. Porque histórias antigas falam de crocodilos como monstros. Porque são assustadores, então são mortos preventivamente. 200 milhões de anos de perfeição evolutiva terminam com uma bala ou um arpão porque alguém teve medo. E aqui está a ironia cruel. Estamos punindo esses animais por fazerem exatamente o que eles foram projetados para fazer. Punindo leões por caçarem. Punindo crocodilos por serem predadores de emboscada. É como construir sua casa no meio de uma academia de tiro e depois ficar furioso quando balas passam pela sua janela. A savana é deles. Sempre foi. Nós chegamos. Nós invadimos. E agora estamos matando os dom legítimos do território por terem a audácia de continuarem existindo como sempre existiram. Mas ainda não chegamos ao pior vilão, ao mais covarde, ao que transforma a vida em mercadoria e sabedoria evolutiva em dinheiro. A caça ilegal e o mercado negro. Leões são mortos por troféus. Cabeças nas paredes de ricos entediados que pagam fortunas para atirar em algo que não pode atirar de volta. E nem toda a caça é ilegal. Muito dela é tecnicamente legal. Mas legalidade não é moralidade. Quando você paga para matar um dos últimos 20 mil leões do planeta para pendurar sua cabeça na sala, você não é um caçador. Você é um colecionador de extinções. Guepardos são capturados vivos para o mercado de pets exóticos. Milionários no Oriente Médio pagam dezenas de milhares de dólares por um guepardo de estimação. Um símbolo de status. Um brinquedo vivo. E para cada guepardo que sobrevive à captura e ao transporte, 3 morrem no processo. Filhotes são arrancados de mães. Famílias inteiras são dizimadas para capturar um único animal. E mesmo os que sobrevivem, vivem vidas miseráveis em gaiolas douradas, nunca correndo, nunca caçando, nunca sendo o que foram projetados para ser. Partes de crocodilos são vendidas para a medicina tradicional, peles para bolsas de luxo, carne para restaurantes exóticos. Um crocodilo do Nilo de 5 metros, um sobrevivente de décadas, um repositório vivo de comportamento predatório aperfeiçoado, é reduzido a produtos. A pedaços vendáveis, a dinheiro. Ossos de hienas são usados em feitiçaria. Cães selvagens são capturados para zoológicos mal regulamentados, onde vivem em espaços minúsculos, suas alcateias destroçadas, suas estratégias de caça impossíveis de executar, suas vidas reduzidas à existência em caixa. Cada mestre morto é uma biblioteca queimada. Cada predador removido da savana é uma solução evolutiva de milhões de anos, perdida para sempre. E estamos fazendo isso por dinheiro, por ego, por ignorância, por conveniência. Pense nisso. Realmente pense. Estamos destruindo os maiores estrategistas militares que a natureza já produziu. Estamos eliminando as criaturas das quais copiamos tecnologia, táticas e design. Estamos queimando os volumes de uma enciclopédia que levou milhões de anos para ser escrita e que jamais poderá ser reescrita. Quando o último leão morrer, não perderemos apenas um predador, perderemos milhões de anos de conhecimento sobre coordenação tática. Quando o último guepardo cair, perderemos a resposta evolutiva definitiva para o problema da velocidade. Quando os cães selvagens se extinguirem, perderemos o manual sobre persistência
e cooperação extrema. Quando as hienas desaparecerem, perderemos insights sobre força adaptável e estrutura social matriarcal. Quando os crocodilos finalmente sucumbirem depois de 200 milhões de anos, perderemos o exemplo vivo de que perfeição funcional pode transcender tempo. E a parte mais dolorosa: isso não é inevitável, não é destino, não é uma força da natureza que não podemos controlar. Somos nós, nossas escolhas, nossa ganância, nossa indiferença, nossa arrogância de achar que o mundo existe para nos servir e que tudo mais é descartável. Estamos destruindo nossos professores. E quando eles se forem, quando a savana ficar silenciosa, quando os mestres da caçada existirem apenas em vídeos antigos e livros empoeirados, nós finalmente entenderemos o que perdemos. Mas será tarde demais, porque extinção é para sempre, e conhecimento evolutivo perdido não pode ser recuperado, não pode ser recriado, não pode ser trazido de volta. A biblioteca está em chamas, e nós estamos segurando os fósforos. Mas aqui está o que eles não querem que você saiba. O que as manchetes pessimistas e os documentários deprimentes não te contam. Existe esperança. Não esperança passiva do tipo, vamos torcer para que algo melhore. Esperança ativa. Esperança combativa. Esperança na forma de pessoas reais fazendo coisas reais que estão funcionando. E se você achou que a história dos mestres da savana era sobre morte e destruição, prepare-se, porque a virada está acontecendo. E ela é liderada por cientistas, conservacionistas e comunidades locais que finalmente entenderam uma verdade simples. Salvar predadores não é apenas bom para os animais, é bom para todos. Vamos começar com o contra-ataque estratégico, com as soluções em escala macro que estão literalmente redesenhando o mapa da África para dar aos mestres o espaço que eles precisam. Corredores ecológicos. Parece técnico, burocrático, chato, mas é revolucionário. A ideia é simples. Se os territórios estão fragmentados, reconecte-os. Crie faixas de habitat protegido que ligam reservas isoladas, permitindo que animais se movam entre elas. Leões podem encontrar novos territórios. Guepardos podem expandir suas áreas de caça. Cães selvagens podem percorrer as distâncias enormes que suas estratégias de perseguição exigem. E isso não é teoria. Está acontecendo agora. O corredor de conservação Kavango-Zambezi, conhecido como CASA, é a maior área de conservação transfronteiriça do mundo. Conecta territórios em 5 países africanos: Angola, Botsuana, Namíbia, Zâmbia e Zimbábue. São 520 mil quilômetros quadrados de habitat interconectado, 500 mil quilômetros quadrados, onde predadores podem vagar, caçar, viver como foram projetados para viver. E está funcionando. Populações de leões em áreas conectadas por corredores mostram maior diversidade genética, menos consanguinidade, filhotes mais saudáveis, alcateias mais fortes. Guepardos estão expandindo seus territórios em áreas onde corredores foram estabelecidos. Cães selvagens, aqueles maratonistas implacáveis, estão usando corredores para acessar novos territórios de caça, aumentando suas taxas de sucesso e permitindo que alcateias se dividam e formem novas unidades reprodutivas. Corredores ecológicos não são caridade para animais. São investimento em funcionalidade ecossistêmica, porque quando predadores se movem livremente, eles regulam populações de herbívoros de forma natural. Herbívoros bem regulados não superpasteiam. Vegetação se recupera. Solos ficam mais ricos. Rios fluem com mais regularidade, porque a vegetação retém água. E, de repente, você tem ecossistemas inteiros mais resilientes, mais produtivos, mais capazes de sustentar não apenas vida selvagem, mas também comunidades humanas que dependem dessa terra. E tem mais. Projetos de reintrodução estão trazendo predadores de volta a áreas de onde foram eliminados. Leões estão sendo reintroduzidos em partes da África Central, onde foram extintos localmente há décadas. Cães selvagens estão sendo translocados para áreas protegidas, que foram preparadas especificamente para recebê-los. Não é apenas soltar animais e torcer. É ciência sofisticada. Avaliação genética para garantir diversidade.
monitoramento por satélite para rastrear movimentos, suporte veterinário para garantir saúde e parcerias com comunidades locais para garantir que humanos e predadores possam coexistir. O Projeto Leão Africano, operando em vários países, usa dados científicos para identificar populações de leões geneticamente importantes e trabalha para protegê-las e conectá-las. O Programa de Conservação do Guepardo está criando redes de áreas protegidas especificamente projetadas para as necessidades únicas de guepardos. A Painted Dog Conservation está salvando cães selvagens através de uma combinação de pesquisa científica, educação comunitária e resposta a conflitos. Essas não são ONGs pequenas plantando árvores e se sentindo bem. São operações científicas sofisticadas com orçamentos de milhões, equipes de especialistas e décadas de experiência acumulada. E estão ganhando território, literalmente. Cada hectare de habitat reconectado é vitória. Cada predador reintroduzido com sucesso é um mestre de volta ao campo de batalha onde pertence. Mas soluções macro não bastam, porque no final, a guerra contra predadores sempre foi travada no nível comunitário. Nos fazendeiros que perdem gado, nas aldeias que temem ataques, nas pessoas que vivem lado a lado com esses mestres e que pagam o custo real da coexistência. Então, a solução real, duradoura, tem que acontecer lá, com eles, não apesar deles, e está acontecendo. Programas de coexistência estão mudando o jogo. A ideia central é simples: transforme predadores de ameaças em ativos e faça isso de formas tangíveis, práticas, que realmente importam para pessoas reais. Compensação por perda de gado. Parece óbvio, mas levou décadas para ser implementado corretamente. Fazendeiros que perdem animais para predadores recebem compensação financeira imediata. Não burocracia. Não demora. Compensação rápida e justa. De repente, perder uma vaca para um leão não é mais uma catástrofe econômica. É um inconveniente gerenciável. E quando é gerenciável, a retaliação diminui drasticamente. Por que envenenar uma alcateia inteira quando você será compensado pela perda? Mas vai além de dinheiro. Cercas de proteção, currais fortificados, luzes automáticas que dissuadem predadores, cães guardiões treinados especificamente para proteger rebanhos contra ataques de leões, hienas e guepardos. Essas ferramentas são fornecidas gratuitamente ou a preços subsidiados para comunidades em áreas de alto conflito. E funcionam. Fazendeiros com currais fortificados perdem 90% menos gado. 90%. Menos perda significa menos conflito. Menos conflito significa mais predadores vivos. E tem o turismo, o bendito turismo de vida selvagem. Porque acontece que leões vivos valem muito mais do que leões mortos. Um único leão, ao longo de sua vida, pode gerar centenas de milhares de dólares em receita turística. Pessoas pagam fortunas para ver leões caçando, guepardos correndo, cães selvagens em perseguição. E quando essa receita vai diretamente para comunidades locais, de repente predadores não são mais problemas. São ativos econômicos. Conservatórios comunitários no Quênia, Namíbia e Botsuana estão provando isso. Comunidades que antes matavam leões, agora os protegem ferozmente, porque esses leões pagam por escolas, clínicas de saúde e infraestrutura local. Empregos são criados. Guias turísticos, guardas florestais, motoristas, cozinheiros, artesãos vendendo produtos locais. De repente, a vida selvagem não é algo que compete com humanos por recursos. É algo que beneficia humanos diretamente. E não é manipulação, não é suborno, é justiça. Porque essas comunidades carregam o peso da coexistência. Elas que lidam com o perigo. Elas que perdem gado. Elas que restringem onde podem plantar e onde podem construir. É justo que elas também recebam os benefícios. E quando recebem, a conservação funciona. Predadores prosperam. Comunidades prosperam. Todo mundo ganha. Educação é outra arma crucial. Gerações cresceram ouvindo que hienas são criaturas do mal, que crocodilos são monstros, que leões são ameaças. Mas educação muda narrativas.
Programas educacionais em escolas rurais africanas estão ensinando crianças sobre a importância ecológica de predadores, sobre como alcateias de leões mantêm manadas de herbívoros saudáveis, sobre como hienas reciclam carcaças e previnem doenças, sobre como crocodilos regulam populações de peixes e mantêm rios limpos. Crianças que aprendem isso não crescem temendo predadores, crescem respeitando-os. E quando essas crianças se tornam adultos, tomam decisões diferentes, votam diferente, agem diferente, valorizam diferente. Educação planta sementes que florescem em décadas de mudança cultural. E tem os guerreiros Maasai no Quênia e Tanzânia. Tradicionalmente, matar um leão era rito de passagem, prova de coragem. Mas organizações como Lion Guardians transformaram isso. Agora, jovens guerreiros Maasai se tornam guardiões de leões, rastreiam alcateias, monitoram movimentos, alertam comunidades quando leões estão perto do gado, previnem conflitos antes que aconteçam, e são pagos por isso, são respeitados por isso. Seu status social vem de proteger leões, não de matá-los. É a mesma coragem, a mesma tradição guerreira, apenas redirecionada, e está funcionando. Mortes de leões por retaliação caíram dramaticamente em áreas onde Lion Guardians opera. Isso é mudança cultural real. É pegar tradições antigas e canalizá-las para a conservação. É respeitar culturas locais enquanto salva predadores. É o tipo de solução sofisticada que nenhum político sentado em escritório climatizado jamais pensaria, mas que funciona no mundo real, com pessoas reais, com predadores reais. Mas ainda não falamos da lição mais profunda, a reflexão filosófica que deve ficar com você muito depois deste vídeo terminar. Porque tudo isso, todas essas soluções, todo esse esforço, não é realmente sobre salvar animais. É sobre salvar a nós mesmos. Pense no que esses predadores representam. Milhões de anos de refinamento evolutivo, estratégias testadas em trilhões de caçadas, eficiência otimizada através de incontáveis gerações. Eles são mestres absolutos de adaptação, sobrevivência e eficácia. E nós somos bebês. Nossa espécie tem 300 mil anos. Nossa civilização tem 10 mil. Estamos aqui a um piscar de olhos evolutivo e já achamos que sabemos tudo, que somos superiores, que podemos descartar milhões de anos de sabedoria porque temos smartphones e aviões. Essa é a arrogância definitiva. E é essa arrogância que está nos matando. Mudanças climáticas, colapso de ecossistemas, perda de biodiversidade. Tudo isso vem da mesma fonte, a ilusão de que somos separados da natureza, de que podemos controlar tudo, de que não precisamos aprender com nada. Os predadores da savana nos ensinam o oposto. Eles nos mostram que especialização tem custo, que perfeição em uma área exige sacrifício em outras, que cooperação supera competição individual, que persistência vence força bruta, que adaptação constante é a chave para a sobrevivência de longo prazo, que sistemas complexos dependem de cada parte funcionando perfeitamente. Quando destruímos esses predadores, não perdemos apenas animais bonitos, perdemos professores, perdemos exemplos vivos de princípios que nossa própria civilização precisa desesperadamente aprender. Humildade, eficiência, cooperação, respeito por sistemas maiores que nós mesmos, compreensão de que você não pode remover peças de um mecanismo complexo sem consequências. E aqui está a inversão final. A pergunta que deve ficar ecoando. A questão não é se os leões sobreviverão sem nós. Eles existiram muito antes de existirmos. Eles prosperaram quando éramos presas patéticas, tentando não ser comidas. Eles dominaram continentes inteiros, enquanto nossos ancestrais mal descobriam fogo. A questão não é se eles precisam de nós, é se nós sobreviveremos sem eles, porque quando o último leão morrer, perderemos mais que um predador. Perderemos a lição sobre coordenação que mantém sociedades funcionando. Quando o último guepardo cair, perderemos o modelo de especialização eficiente que impulsiona a inovação. Quando os cães selvagens se extinguirem, perderemos o exemplo de que persistência e cooperação vencem força individual. Quando as hienas desaparecerem, perderemos o lembrete de que força vem de estrutura social
e adaptabilidade. Quando os crocodilos finalmente sucumbirem depois de 200 milhões de anos, perderemos a prova de que perfeição funcional transcende tempo. Perderemos os livros de uma biblioteca que levou a história inteira da vida complexa na Terra para escrever. E quando você queima livros, você não fica só sem os livros. Você fica sem o conhecimento, sem as lições, sem a sabedoria. E sociedades sem sabedoria não duram. Civilizações sem humildade entram em colapso. Espécies sem professores se extinguem. Então sim, existem soluções. Corredores ecológicos, programas de coexistência, compensação por perdas, turismo comunitário, educação, reintrodução, proteção legal. Tudo isso está funcionando onde é implementado. Mas soluções técnicas não bastam, porque no fundo a questão é filosófica. É sobre como vemos nosso lugar no mundo. É sobre arrogância versus humildade. É sobre extração versus coexistência. É sobre dominar versus aprender. E essa mudança, essa transformação fundamental de perspectiva, não acontece através de políticas governamentais ou orçamentos de conservação. Acontece uma pessoa de cada vez. Acontece quando alguém assiste a este vídeo e realmente entende. Não apenas intelectualmente, mas visceralmente. Quando alguém olha para um leão e vê não apenas um animal, mas um general com milhões de anos de experiência tática. Quando alguém olha para um guepardo e vê não apenas velocidade, mas bilhões de dólares em pesquisa de engenharia já realizada. Quando alguém olha para cães selvagens e vê não apenas caçadores, mas professores sobre o valor da persistência. Quando alguém olha para hienas e vê não apenas necrófagas, mas engenheiros biológicos com mandíbulas que a ciência ainda está tentando replicar. Quando alguém olha para crocodilos e vê não apenas répteis antigos, mas sobreviventes que testemunharam extinções em massa e ainda estão aqui para ensinar sobre adaptação verdadeira. Essa mudança de perspectiva é o que salva predadores, porque quando você realmente entende o valor deles, você não consegue ficar indiferente. Você não consegue assistir à destruição sem fazer algo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja apenas compartilhar conhecimento, apenas falar sobre isso, apenas se recusar a aceitar a narrativa de que predadores são ameaças descartáveis. Se este vídeo mudou a forma como você vê esses mestres, não guarde isso para si. Compartilhe, não pelo canal, embora agradeçamos, mas porque cada pessoa que entende essa mensagem é um voto a mais pela sobrevivência desses predadores. Conhecimento é a primeira arma da conservação. Compreensão é a base de toda mudança. E mudança é o que precisa acontecer agora. Não em décadas. Não quando for conveniente. Agora. Porque extinção não espera. Perda de habitat não pausa enquanto decidimos o que fazer. Conflito humano-predador não entra em recesso. O relógio está correndo. E cada dia que passa sem ação é um dia mais perto da biblioteca queimada completamente. Mas aqui está a verdade que deve te manter acordado à noite, te incomodar durante o dia, te forçar a agir. Ainda dá tempo. As soluções existem. O conhecimento existe. Os predadores ainda estão aqui, lutando, sobrevivendo, ensinando. A janela ainda está aberta, mas está fechando. E quando fechar, quando a última oportunidade passar, quando os mestres se tornarem apenas memória, nós não teremos desculpas. Não poderemos dizer que não sabíamos. Não poderemos dizer que não havia solução. Só poderemos dizer que sabíamos que podíamos ter agido e que escolhemos não fazer nada. A savana foi a primeira academia militar do planeta. Seus professores ainda estão lá, lecionando sobre sobrevivência, estratégia e perfeição funcional. Ainda estão demonstrando que milhões de anos de evolução produzem sabedoria, que nossa espécie jovem e arrogante mal começou a compreender. Ainda estão oferecendo lições sobre como construir sociedades eficientes, como desenvolver tecnologia inspirada na natureza, como sobreviver em um planeta em mudança. A pergunta não é se eles precisam de nós. Eles não precisam. Nunca precisaram. A pergunta é se estamos prontos para finalmente prestar atenção na aula. Se estamos prontos para trocar arrogância por humildade, dominação por coexistência, exploração por aprendizado.
Se estamos prontos para reconhecer que esses predadores não são ameaças a serem eliminadas, mas mestres a serem protegidos, professores a serem ouvidos, bibliotecas vivas a serem preservadas. A natureza está esperando. A savana está esperando. Os mestres estão esperando. Eles já provaram que podem sobreviver a extinções em massa, eras do gelo e milhões de anos de mudanças brutais. Agora a questão é: nós conseguiremos sobreviver à nossa própria estupidez tempo suficiente para aprender com eles? Ou seremos apenas mais uma espécie arrogante que pensou que sabia tudo e descobriu tarde demais que não sabia nada? A escolha é sua. A escolha é nossa. E o tempo para escolher está acabando.